Duda! Vou dar aqui um pouco de trabalho. Erineide, tudo bom? Prazer! Tudo bom? Bom, pessoal, para quem já está aqui, né? Meu nome é Edilson Rocha, sou psicólogo no Diabetes Saúde, tenho 27 anos e 26 anos de diagnóstico de DM1, né? Nós Quantos anos estamos de idade? aqui. Oi? Com um ano? Com Com um um ano o ano, diagnóstico. Hum. com um ano de diagnóstico, é 26 anos de diagnóstico, 27 anos de idade. É, nós estamos aqui em Belo Horizonte, Meu né? nome é Duda, né? Tenho 21 anos, tenho diabetes tipo 1 desde os 8 anos de idade. E sou estudante de medicina, pretendo trabalhar na área de endocrinologia. E essa é minha mames. E meu nome é Irineide. Precisa dizer a idade? Não é necessário, não é Não é necessário. necessário. Sinta-se à vontade. Sou empresária, mãe de Maria Eduarda, dessa fofa linda, e de Douglas Dantas, que tem 31 anos, o meu mais velho. Então são os dois. Mas Uhum. só eu que tenho diabetes, meu irmão Só não tem. Duda, isso. Tem Uhum. Eu diabetes. também tenho um irmão, ele tem 31 anos, ele também é DM1. Ele descobriu foi com 4 anos, né? Minha mãe já tinha uma experiência aí. É interessante, né, Duda, vocês dando medicina, a gente, independente da área que a gente vai para a saúde, a gente acaba adotando, né, para nossa vida Sim, com cuidados. certeza. Cuidar e ser cuidado, que eu gosto de falar. Como que foi essa descoberta da diabetes da adulta? Como foi, né? Então, a Duda, ela estava com 8 anos e meio, mais ou menos. Antes mesmo do diagnóstico, um mês atrás, eu havia percebido, assim, que ela estava emagrecendo um pouco, mas achei que era um estirão, né? Já estava próximo dos 9 anos. Uhum. E aí, em um feriado, foi até Páscoa, não de foi? Páscoa, exatamente. E a gente viajou com um casal amigo e Duda ficou no nosso quarto, né? Comigo e o Costa, o pai dela. E à noite foi que eu percebi que Duda acordou várias vezes para ir ao banheiro. Algumas delas, assim, chegava lá, já tinha feito xixi na calcinha. Eu praticamente não dormia. Não dormia. Nessa noite mesmo, Duda acordou umas 4, 5 vezes. E aí me caiu a ficha. Eu disse, meu Deus. Antes disso, a Duda, a babá, dormia no quarto com ela. Ela falava assim para mim, Irineide, Duda tá acordando algumas vezes à noite para ir ao banheiro. Só que ela dizia, ela toma bastante água. Então, esse processo vinha há um mês atrás. Então, nessa viagem a gente amanheceu, quando amanheceu logo, eu e o pai da Duda, eu disse, olha, vamos embora. E já, não queria dizer a palavra, mas eu e Costa disse, Já Costa, Já tinha pai, uma a gente está hipótese, suspeitando mas disso. havia uma negação. Isso, exatamente. O fato da gente trabalhar com produtos da área, então a gente já conhecia mais ou menos os sintomas, já conhecia alguma coisa. E assim fizemos, interrompemos a viagem, né, na metade. E quando a gente retornou, no retorno já passamos na loja, eu peguei um aparelho, e quando medi, ele deu HI, ou seja, nem media acima quanto de tinha, né? 600, né? Nem Acima de media. 600, nem Mas media. ela bem. E aí, meu Deus, e eu digo, não, E esse de repente, aparelho, isso tá errado, não pode. E fiz, eu acho que uns 3 ou 4 pontas de dedo teste. E o mesmo resultado, o mesmo resultado. E aí foi que eu comecei a ligar, eu digo, não, eu não sei se eu vou para o hospital, porque eu via ela bem, só via lá o resultado no aparelho alto. Mas ela estava bem, estava assim, aparentemente ela estava ótima. E aí comecei a ligar alguém que me indicasse quem era um endócrino que é juvenil para DM1 e me deram um contato, um telefone de uma médica aqui. Eu liguei para ela, né? Ela me atendeu e eu falei o que tinha acontecido, o que medi, e ela disse assim, mãe, ela está bem. Isso já era de noite, porque quando nós chegamos da viagem já era tarde, o retorno. Ela disse, mãe, ela está bem. Eu digo, tá bem. Então, você me traz ela amanhã logo cedo no hospital, ou no consultório. Se ela tiver qualquer coisa, você vai para o hospital.
pediu para eu dar uma alimentação bem leve, tipo uma sopinha com poucos Que era pra dar legumes. baixo em carboidrato, você não sabia o que era Meu carboidrato. Deus! Aí uma sopinha de macarrão com cenoura e batata. Imagine, já coloquei batata. E aí, pronto, ela comeu, dei a sopinha dela. No outro dia, quando ela acordou, a primeira coisa que eu fiz, o teste ainda deu 300, se eu não me engano, quase 350, super alta. Fui para a clínica com Duda, para o consultório dessa médica. Quando chegou lá, ela fez mais uma ponta de dedo. Como ela tinha tomado o café dela, já estava mais alta ainda, já estava em 400 e pouco. E aí a médica olhou assim para mim e disse assim: mãe, o diagnóstico já está dado. Assim, um pouco seca, Bem sem seca. muita empatia. E as lágrimas desciam nos meus olhos, né? E disse: olha, eu vou passar aqui uns exames, vários exames que ela passou para fazer. E a gente, aqui na época, tinha uma farmácia que era especializada e você procura essa farmácia, que lá tem uma pessoa que ela vai ajudar, como vai ser todo esse procedimento, essa aplicação, esse começo aí, vai estar ajudando. E assim foi o diagnóstico, mas graças a Deus ela não chegou a ser hospitalizada, né? Eu não cheguei a ter essa tosse. Agora, uma coisa que eu lembro muito marcante desse dia foi que a médica disse, olhou assim pra mim e disse assim: você vai ter que tomar insulina. Aí eu disse: eu vou ter que tomar injeção todo Duda dia. olhava pra mãe e chorou: mãe. Na verdade, na minha cabeça era o seguinte: você vai ter que tomar injeção todo dia. Isso estava na minha cabeça: você vai ter que tomar injeção todo dia. Agulhada, criança. Aí eu disse: mas pelo resto da vida. E a médica: pelo resto da vida. Foi muito seco, assim, sabe? Bem seca, sem empatia, né? Isso. E assim, Elineide, o que passou pela sua cabeça na hora? Minha filha tá diabética. Então, Você consegue ter alguma como lembrança? para mim, para todos os pais, é um susto, né? E você tinha um pouco de noção, assim, do que tinha que ter de cuidado. Até porque eu já participei de alguns congressos, então sabia que era um tratamento de diabetes, como era. E assim, o susto é tão grande, é um impacto tão grande que eu acho que o Deus faz assim: peraí, não vamos pensar muita coisa. Foi assim, meio que desespero. Eu acho que o chão sumiu dos pés. Mas eu disse: peraí, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem para cuidar da vida. Chorei. Eu me recordo quando eu saí do consultório, só estava eu e Duda pequenininha atrás. E teve um momento que eu tive que parar o carro. Não, detalhe, minha mãe voltou dirigindo, depois do diagnóstico, tava eu e ela, minha mãe voltou dirigindo, chorando horrores. Imagina o perigo, porque a médica também nem pensou nisso, ela mandou a gente ir. Ó, vá lá na farmácia, vocês duas, tchau. E aí eu parei assim, eu digo: natural, não, o rosto eu não conseguia nem enxergar. E Duda: mãe, e eu o tempo inteiro, né? adrenalina ali no... Isso, tentando esconder dela. Mas aí cheguei lá na farmácia e a Bibiane, né? Que é uma... Ela é farmacêutica. Marca, né? Isso. E ela foi assim, um anjo, né, em nossas vidas. Né? Foi quem acalmou a gente: mãe, ela calma. também tem diabetes, ela também tem, e aí ela ensinou como aplicar insulina pra gente. Foi assim, veio aqui em casa, sabe? Foi um anjo. Foi quem acalentou naquele momento, porque a gente saiu do consultório, tipo, minha mãe tava sem chão, não conseguia nem dirigir o carro. Imagina a situação, uma pessoa com aquela notícia, tendo que dirigir um carro, chorando, desesperada, e aí aquela Bibiane foi quem começou a esperança em nós, né? Sim. E agora vamos para a Duda criança de 8 anos. Qual a imagem que você tinha disso, né? O outro lado da história. Sua mãe ali dirigindo, tentando esconder, chorando em prantos. O que você lembra? Você consegue recordar de alguma coisa? Eu lembro porque de você... muito pouco, sabe? Eu tava até falando isso com minha mãe. Eu lembro de muito pouco. Eu lembro dessa cena da médica, dela me falando isso, e eu dizendo: meu Deus, eu vou ter que tomar injeção pelo resto da vida. Você perguntava: por que você chora, mamãe? Eu não lembro dessa cena. Na verdade, eu até falei pra minha mãe dizia: eu acho que é um mecanismo da mente de você não lembrar de quando estava triste. Porque uma grande parte do início do diagnóstico é um grande branco na minha cabeça. Então, eu lembro de coisas porque minha mãe conta histórias, mas muita coisa eu deletei. Literalmente, eu deletei. Então, eu lembro de coisas anteriores ao diagnóstico, mas tem algumas coisas depois do diagnóstico que já, sabe, não sobrou nada na memória. Trauma, né? Um trauma que foi apagado. Com né? certeza. Ter que tomar a injeção.
Mas assim, e a família, os amigos, como que foi para você contar para eles? Vamos entender aqui então, antes, contextualizar. Isso era em qual ano, mais ou menos? 2008. Isso. 2008, né? Uhum. Como que a diabetes era vista? Como que foi contar? Houve algum preconceito, um medo de um receio? Qual que era o sinônimo da diabetes? Eu falo bastante. Abrindo parênteses aqui, porque o sinônimo da diabetes, quando eu fui diagnosticado, em 94, o sinônimo era de morte. É, verdade. Eu Né? acho que assim, era Na mais sua época tranquilo, já né? era isso, Mas eu acho exatamente. que quando vai falar, pensam muito em DM2, não Sim, é? Em sim, diabetes tipo sim, 2, uma pessoa sim. idosa, uma pessoa que tá mais, sei lá. Perna amputada, essas coisas. Na época da Duda já foi mais tranquilo, né? Eu Uhum. acho que um pouquinho diferente da sua época. Mas não deixa de ser difícil, porque muita gente olha com esse pensamento, né, de que Coitadinho. coitadinho, ai Coitadinho. meu Deus, vai viver pouco, né, e vai ter que aquela coisa de piedade que não faz bem para ninguém, né? Mas assim, eu sempre fui muito guerreira, muito resiliente. Nunca permiti que ninguém, principalmente na família, tratasse Duda diferente. Sim. Né? Então, Uhum. desde o início, eu disse Duda, dizia para ela e dizia Duda, não, Duda é igual a qualquer criança. Você não era aquela mãe super protetora, eu digo o relato pessoal, que chega a esconder, entre aspas, não deixar o filho ter o autocuidado. Então você entregou, Duda, você tem diabetes, eu estou com você, mas ela é sua e você precisa de cuidar também. Sim, aqui em casa mesmo, quando nós chegamos, né, do consultório da farmácia, já era perto de meu dia, e aí sentou todo mundo e a gente conversou, o irmão dela, né, que são quase 10 anos, e foi assim um diálogo muito bom e entender que primeiramente a gente precisava estar bem para a gente poder cuidar da Duda, que naquele momento, esses primeiros meses, eu diria até mais anos, ia ser um momento de adaptação um pouco difícil para qualquer pai, para qualquer mãe, mas que nada é impossível. Uhum. E começando pelos cuidados da alimentação, nunca diferenciamos a comida que ia para a mesa, que era para a Duda, era para todos. Não tinha isso. A Duda vai comer, tipo, sei lá, só legumes com. Não. Era uma comida única para Porque todo hoje em mundo. dia a gente sabe que não. Só legumes, imagina. Batata, cenoura pra Sim, sim, Duda sim, e uma sim. lasanha pra gente. Não tinha Isso, nada não. disso. Então, não tinha essa diferença. Também, assim, sempre tive aquele cuidado de é, não tratar a Duda de forma com piedade, assim, diferente do irmão, porque ela tinha, ele não tinha. Não. Quando eu tinha que dizer não, era não para ela. Quando tinha que dizer sim, era sim. O que o irmão podia, ela podia. O que um não podia, o outro não podia. E Era assim, igualdade. isso tem muita influência da doutora Ana Cláudia Ramalho, que foi minha Sim, médica. sim. Ela também tem diabetes tipo 1. É. E aí, essas coisas eu lembro. Eu lembro a gente indo no consultório dela, talvez porque eu acho que era um momento de alívio para todo mundo. Então, ela chegava e dizia pra minha mãe e meu pai: olha, vocês não têm que ter pena. Duda tem diabetes, Duda vai ter que Ah, tomar a insulina dela, mas ela vai ter uma vida normal. Ela vai fazer tudo e vocês não podem ficar sentindo sim. pena dela. Ela deixava isso muito claro. Você não é coitadinha. Eu lembro muito ela falando isso, olhando pra mim e dizendo assim: você não é coitadinha. Então, eu Ah, acho que. lembro disso também da minha médica, que Lembra? A doutora inclusive Ana, hoje em dia é minha parceira, Doutora a, que é a Janice. doutora Janice. a doutora Ana Isso Cláudia é muito também foi importante. assim um anjo em É. nossas vidas, né, Duda? É. Porque como essa médica que deu o primeiro diagnóstico, a gente não gostou, não teve aquela empatia, então automaticamente já no outro dia já busquei quem era um médico bom. Essa médica em Salvador, a gente saía daqui para Salvador, a gente, para quem não sabe, a gente mora em Aracaju, mas Uhum. assim, eu procurei o melhor, eu disse, filha, você vai ter o melhor tratamento possível.
É sua mãe e seu pai, a gente vai fazer o possível e o impossível para que você tenha o melhor dos melhores. E o melhor dos melhores é o amor que você vai dar ao seu filho, é você fazer sentir ele pertencente, ele amado, que ele não é diferente, né, de nenhuma criança, que ele só vai ter um cuidado a mais com a saúde dele. Eu acho que essa postura, assim, tipo, assim, falando de tratamento, né? De a gente ir para outra médica. Acho que não era nem sobre a diferença que ela fez no tratamento, na insulina, mas muito mais sobre essa trabalho humanizado. Isso. Exato. O trabalho eu acho que isso é humanizado. muito importante, dar essa visão, porque eu tenho certeza que talvez se a gente não tivesse ido nela, tivesse ido em uma médica que tem uma postura diferente, talvez meus pais tivessem me enxergado como coitada. Sim. Porque, poxa, você vai dizer que é fácil para uma criança? Não é fácil para uma criança isso. Jamais vai ser. Mas se você assumir essa postura de vítima, eu acho que a gente fica nessa de vítima e fica naquele ciclo. Poxa, coitado de mim, coitado de mim, coitado de mim. E fica nessa e você não consegue... Vai criando uma crença que vai aí, né, ser uma lente para você enxergar o mundo. Coitada de mim. Isso na sua vida pessoal, profissional, enfim. Sim. A Duda, eu não tirei ela do balé, eu não tirei ela da escola, eu não tirei ela do tênis, eu não tirei ela do inglês, de nada. Filha, sua vida segue. Sua mãe vai estar aqui do seu lado, segurando em sua mão. E a gente vai conseguir. Você vai chegar lá na frente e você vai ver, né, que você venceu e que hoje, né, essa grande menina que ajuda cada vez mais, que me orgulha, que me deixa feliz, cada dia mais. Esse trabalho dos pais na infância, essa psicoeducação que a gente chama é muito importante para a criança, né? A aprender a lidar com o diagnóstico, aprender a se cuidar. E você sabe, assim, o quanto é difícil para um pai e uma mãe, né? Você tá com a criança e você ter que aplicar, assim, ver ela chorando, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não... É muito difícil. Mas você precisa trabalhar aqui. Precisa ser firme naquele momento, né? Exatamente. Dudinha sabe, eu acho que a única vez que ela me viu chorar foi no primeiro dia do diagnóstico. Que eu não lembro. Que não lembra, né? Que ela pagou isso. Mas, assim, eu sempre me mostrei forte diante dela. Eu tentava mostrar para ela que ali não era, meu Deus, não era o fim do mundo para ela. Não era uma doença que ia limitar ela a nada, que ia impedir dela ser o que ela quiser ser, o que ela quiser fazer. Exato. Entendeu? Então, sempre mostrei. E outra coisa que também eu não parei foi de viver minha vida. Eu cuidava dela, eu conseguia, como diz eu me virava nos 30. Uhum. Falaram que é uma coisa legal, só antes de falar disso, que eu acho legal falar que mandaram aqui, eu não vitimizo minha filha, mas minha filha se vê como vítima. Então, de perguntar, por que eu, coitada de mim? E assim, eu vou dizer Uma coisa... Pode falar. Assim, eu me via um pouco como vítima. Eu me vi como vítima por muito tempo. Mas, assim, eu percebi que uma coisa, eu acho que aquilo que foi plantado lá no início foi algo que permaneceu comigo por muito tempo. Então, embora por um tempo eu tenha, assim, eu fiquei muito nesse lugar de porque eu, coitada de mim, eu acho que a visão que eu tenho hoje é muito reflexo do que foi passado pra mim lá no início. Mas exatamente. Eu acho que é normal, tipo, você também deve ter passado por essa fase. Poxa, por que eu, logo eu, isso é difícil, isso é ruim. E tá Nossa, eu tenho tantas memórias. E nessa parte, nessa questão aí, que eu não consigo ver os comentários, né? Que vai dando uma olhadinha aí. Que entra a equipe interdisciplinar. Eu nem gosto de usar multi. Né? Que, por exemplo, a minha filha está se vitimizando, né? Não é o endócrino, não é o nutri que vai estar ali para ajudar ela a aceitar isso. Entra o psicólogo, né? O papel do psicólogo. Por isso que precisa de uma equipe para cuidar, para acolher as pessoas com diagnóstico de qualquer tipo, né, de doença. Ainda mais quando é uma condição crônica, é um negócio que, tipo assim, você pode ter o melhor médico, mas se você não conseguir ter a cabeça para você botar em prática, não rola, não funciona. Ter receita de insulina não é tratamento, não é só isso que é o tratamento do diabetes, eu ter receita de insulina. Precisa de toda uma educação em diabetes, que vai te libertar a viver
fazer você Sim, com certeza. aceitar, Sim, né? Só no dia que você entender que ela faz parte de você, que você precisa de cuidar dessa parte sua, é que você vai conseguir. Porque se você ficar nessa, porque eu, sai de mim, como se você estivesse separando aquela fatia da pizza, Sim. né? Essa fatia da pizza, diabetes, sai, eu não quero. Então, eu agora, quando tava. você juntar, falar, ela faz parte de mim, eu vou cuidar dela. E É, tem uma coisa é, da cartinha, você lembra? Uma coisa. depois eu conto essa. Eu tava falando pra Duda, né, que eu nunca me perguntei, cheguei pra mim, por quê? Nunca. E sempre pra quê? Uma coisa muito Foi algo interessante. que eu dizia assim, Deus, eu sei que você tem algo bom para mostrar pra gente. E assim, nunca Você Duda nunca dizia, se Duda culpabilizou, dizia, né? mãe, eu já me perguntei muito por quê, porque eu não. não, nunca, graças a Deus. Deus me deu essa força, essa coragem de eu não pensar dessa forma. Eu acho que foi o que me ajudou a tornar a Duda hoje essa menina, né, determinada, né, que hoje tem essa aceitação incrível, com certeza, se ela tivesse buscado ajuda, né, Grande psicológica, né, influência para muitas teria, pessoas. né, mas graças a Deus, dos males o menor, porque ela chegou um tempo, eu acho com de 18, 19 e bateu. E acordei. mesmo Deus, essa não aceitação, como ela diz que tinha, ela tinha muito para ela. Ela não era de falar. Eu nunca deixei de me cuidar. Exatamente, nunca ela foi rebelde, nunca ela, como diz, chutou o pau na barraca, sabe? Não, muito pelo contrário. Às vezes a única coisa que eu percebia, filha, você não fez o teste antes Eu não da gostava de fazer refeição, teste. Eu não gostava de né? fazer teste. Então, Não, era ela assim meio que fingia que esqueceu. É. Mas assim, Assim, em nenhum momento ela deixou de se descuidar. eu acho que assim, Talvez por isso que eu não insisti tanto em ela. Eu achava ela tão bem, sabe? Tão é, feliz. Nunca vi Duda reclamando. Ai, meu Deus, eu tenho, sei lá, que fazer, tomar agora essa insulina, isso, aquilo. Não, ela fazia na dela de boas. Então, mesmo que eu ela acho que tenha. assim, tipo, tem muitas pessoas com diabetes, talvez eu tenha conhecido, talvez aconteceu com você até que quando tá nessa fase de não aceitação, chega a nem tomar insulina, né? E aí é que dá o problemão que vai parar no hospital. deixar de tomar, eu nunca deixei. Então, eu nunca deixei de tomar insulina. Eu sempre tive essa coisa em mente. Tipo, eu não queria fazer teste, mas, pô, eu sabia que eu precisava tomar minha insulina basal no horário. Eu sabia que eu precisava aplicar minha insulina pra comer e tudo mais. Então, isso nunca deixei de lado. Mas, assim, eu fazia... Sabe aquela coisa? Na minha época de não aceitação, eu fazia o básico. Então, por isso que eu nunca tive problema de parar no hospital, de ter uma hipoglicemia De severa. ter uma glicada Muito alta. muito alta. É. E eu sempre falava para ela, eu dizia bem assim, Duda, tudo tem uma consequência, né? Então, você não está fazendo o teste, né? Para você comer e ver quanto tá. Então, você vai ter uma consequência lá na frente. O seu futuro. Então, você tem que Muito pensar bom nesse futuro. conversar Você isso. tem que estar bem agora para você chegar lá na frente melhor ainda. E a doutora Ana Cláudia sempre falou uma coisa pra gente que ficou na minha cabeça, que é o seguinte: pô, você não tem a cura agora pro diabetes tipo Sim. 1, mas você precisa se cuidar agora pra no dia que a cura chegar, você tá bem. Sim. Senão você não vai estar bem pra cura, você vai ter consequências com Tá. esse diabetes, e aí, como é que vai ser? Então, pô, Uhum. tudo bem, não tem a cura agora, mas se cuide agora, porque se a cura chegar, quando ela chegar, você vai estar bem pra isso. E Vai se tá, não chegar, E você vai assim, chegar. e a sua rotina, seu trabalho, né? Algumas mães param de trabalhar. Vivem em Então, função, aqui vira o diabetes e a vida. Né? Eu aqui com uma caixinha de fitinha. Mas como que foi, né? Tipo assim, porque algumas mães, alguns pais, né? Familiares transformam a diabetes como se fosse a gema ali. E eles fossem a clara. na Vocês época, já perceberam isso? sim, sim, sim. Muita, já vi muito. Inclusive, já vi muito depoimento de mãe que dizia assim, pô, eu tava fazendo isso, tava deixando a minha vida de lado. Então, no diagnóstico da Duda, eu estava fazendo faculdade, eu sou empresária, fazia faculdade e cuidava de Duda.
Eu não parei minha vida. Eu digo, Eu foi não sei como. coisa de Deus. Eu sei que veio assim uma força, né, de dentro que eu não parei, não parei. Eu me recordo muitas vezes no colégio, Dudinha não queria de jeito nenhum levar aparelho na bolsa, não era Dudinha? Eu Vergonha. deixava na secretaria com, com a secretária lá, explicava tudo. Várias vezes eu saía do trabalho, olha, Duda não está bem, ia lá, fazia o teste, me virava, mas continuei minha vida, cuidando dela com todo amor, todo cuidado, todo carinho, toda dedicação, mas não parei minha vida. Eu acho que Dá para essa, fazer os dois. de repente, foi uma das coisas que fez com que, sei lá, de repente não caísse em muito desespero, porque era tanta Tinha tanta coisa coisa para ocupar a mente. para ocupar, né, que chegou o tempo que, pronto, aquilo era comum para mim. Já era uma Sim. rotina comum. Uhum, Cuidar de uhum. Duda como a gente chama, eu sou o DM2, né? Que a Ana Cláudia falava. DM3, na É o verdade. Que ele que DM3, né? cuida. Então, cuidava da Duda, cuidava da casa, cuidava do É. trabalho, cuidava de estudar e dava conta de tudo. Eu não Pronto. sei como ela conseguia, de verdade. Porque eu digo, mãe, se eu fosse você, eu tinha endoidado, sinceramente. Porque ela fazia isso, ela trabalhava, aí cuidava de tudo. Resiliente. E de madrugada ela ia estudar porque ela tinha prova na Estudar. faculdade e Eu era dormia isso. 2, 3 horas por noite. Só. E isso até chega a ser, isso, ao contrário do que você fez, chega a ser prejudicial à criança. A criança pode abrir questões na mente dela que ela não vai transparecer ali. Por que que a mãe mudou? Por que que ela parou de trabalhar? Sim, Talvez começar uma culpabilização, Sim, que isso, gente, com certeza. né? exatamente, Com exatamente. certeza. Eu sempre E passava para ela que a vida seguia no mesmo fluxo, só com alguns cuidados, né? Algumas mudanças. Começando pela alimentação, o cuidado na aplicação, né? Da insulina, dos remédios. Algumas coisas que iam mudar, mas a vida era a mesma. A Duda era a Duda, Irineide era Irineide, o Costa era o Costa, o Douglas era o Douglas. Não mudou, só mudou a rotina, o cuidado que ia passar a ter com ela. Então, uhum. eu acho que fazer essa mudança brusca, como você fala, né, da água para o vinho, de repente deixe, né, Aquele questionamento da cabeça da na criança, criança, né? sim, peraí, eu não sou normal, né? Entendeu? Então, eu fiz dessa Todos nós forma somos e normais. acredito que foi, né, a forma correta, boa e A prova graças a Deus. viva. Né? E a Duda na adolescência, Duda, agora é para você, me conta, você, suas amigas, como que era? Então, vou falar até um pouco da infância também, porque teve gente aqui falando, ah, minha filha não aceita e tudo mais. E eu vou convidar minha mãe pra falar essa história, Sim. porque, tipo assim, eu sei que foi um negócio muito difícil pra ela, mas como eu tava Uhum. falando, na infância eu tinha muito aquela visão de coitada de mim. Mesmo meus pais me passando, que não era. Não é. Porque é aquela coisa, é fase do luto, sabe? Eu acho lindo que eu vejo que tem crianças que recebem um diagnóstico e que, assim, já aceitam de vez, mas eu acho que cada pessoa tem seu tempo e o meu tempo foi mais lento, sabe? Então, eu passei Muito muito por uma fase importante. que eu questionava Deus, eu questionava o que. Na verdade, eu tinha uma coisa em mim que eu achava que eu tinha feito alguma coisa de errado. Juro, eu tinha isso. E eu digo, poxa, eu fico até pensando nisso, poxa, meus pais sempre passaram essa visão tão. O contrário Otimista, disso, sabe? positiva. Querendo me mostrar que não ia limitar, que não era isso, mas eu tinha um pouco dessa visão de um castigo, de alguma coisa de errado que eu tinha feito, e isso que seria o meu castigo naquela época. E Uhum. aí, eu vou contar a historinha que eu escrevi uma cartinha. Ah, sim. Aí outro dia eu tava no quarto dela e eu abri uma gaveta e tinha um bilhetezinho. E quando eu abri, ela escreveu, tinha escrito lá, Papai do Céu, que eu acorde e eu não tenha mais diabetes. Que isso não passe de um sonho. Eu queria acordar e saber Eu E que era queria aí? possível. acordar e tudo isso acabar. Então, aquilo, pronto, foi um momento que me O arrasou. baque. Mas no outro dia eu respirei fundo e aí eu disse, não, eu não posso
não posso embarcar nessa. Se eu chorar Então, junto é pior, né? Que aí exato, chorar as duas juntas fica aquela... exatamente. E hoje eu olho lá para trás e eu disse, caramba, só Deus mesmo para dar força, né, dar essa coragem, né, essa determinação de como eu conduzi com Duda. Então, eu passei por uma fase que, assim, eu não gostava de falar para as pessoas, só quem sabia eram os meus amigos próximos. Mas eu não gostava de mostrar a caneta de insulina, eu não gostava de mostrar meu glicosímetro. Era uma coisa, para mim, era muito difícil, principalmente para ter que responder pessoas sobre aquilo. Então, ter que explicar que eu tenho diabetes, mas que eu faço contagem de carboidrato, então eu posso comer isso. Ter que explicar que eu tomo insulina, mas que eu tenho uma vida normal e não sei o quê. Então, isso pra mim era algo que eu não queria e eu escondia mesmo. Então, eu aplicava insulina no banheiro. Mamãe não. Minha mãe nunca escondeu. Mas minha mãe sempre respeitou minha vontade Sim, também. sim. Tipo assim, eu não queria falar, minha mãe não ia me forçar a Eu falar. chegava em um restaurante e aí, filha, Seria constrangedor, a né, comida pra vai você. chegar, vamos logo tomar insulina. Toma aí, filha. Ela, mãe, filha, ninguém tá vendo, Ela queria meu me amor. incentivar a fazer, Ninguém tá mas eu vendo. não... Você quer? Até que um dia chegou, aplica aí. Ela, pô, aplica. Ninguém viu. É porque eu achava que todo mundo parava a vida Entendi. pra me ver aplicando insulina, sabe? Eu achava, eu Mas jurava. na sua época já era caneta, né? Já era caneta. Já era caneta. Eu peguei Exatamente. uma época mais fácil do que você, né? Sim, sim. E aí Sim. eu sempre, o tempo inteiro, estimulando. Outra coisa, sabe, Edilson, né? Que logo quando eu descobri, eu cheguei para minha família, eu digo família, meus irmãos, sobrinhos, sobrinhas, e disse, olha, contei, né? Duda aqui não é nenhuma vítima, não é uma doente, nada. Duda é igual a vocês. Não vem aqui tratar com coitadinha, ou que ela, olha, você não pode comer isso. Duda pode tudo. Ela é igual a você. Não trate, Já minha tinha filha, eu também contagem de carboidrato. não A admitia gente faz desde o diagnóstico. que ninguém Desde o tratasse ela diagnóstico. com piedade, com, sabe, Com pena, né? com pena. Nunca, nunca permiti isso. Por isso a Então, assim, importância da os primos contagem, né? da idade dela, né, tio, avó, pronto, encarava assim, natural. Sabe, ela viu uma das coisas que acho que Duda já contou, vocês sabem, com a contagem de carboidrato, né, onde permite que você, né, tenha mais a liberdade. Como a doutora Ana Cláudia disse, mãe, você não proíba Duda a comer nada. Vai chegar o momento que ela vai saber fazer suas escolhas. É só ter calma. Verdade. E E é assim, esse momento, pode concluir. e assim eu fiz. Por exemplo, eu ia para uma festa de aniversário, né, de criança, elas pequenininhas. Nunca levei o lanche dela diferente, não fazia nada. Chegava lá, filha, tava lá na hora, vamos escolher, escolha aqui o que você quer comer. Aí ela Mas pegava, também ela... acho importante falar isso. Tipo assim, minha mãe, ela nunca me foi de me proibir de comer coisas, mas também Sim, ela me fazia dava fazer escolhas que deveria isso. ser feito com todo mundo, porque eu acho que às vezes associam muito os nãos da vida ao diabetes. E não é bem assim, pô. Você vai levar seu filho que não tem diabetes e deixar ele comer tudo que tem pela frente da festa? É provável que ele continue com esse Eu comportamento dizia pelo resto da vida e tudo. escolha. Não é questão do diabetes, é questão da saúde em si. Claro. E Edilson, eu me recordo de uma vez em um aniversário que aí ela chegou e disse, filha, escolha o que você quer pra gente contar os carboidratos. Aí ela pegou um brigadeiro, pegou lá outro docinho, pegou um pão de queijo e pegou outra coisa. Eu disse, filha, você tem fome para comer tudo isso? É assim, lógico, tem fome. Porque ela sabe, eu disse, olha, eu não como nem metade disso. Por que você não deixa aí uma parte disso aí? Ela é mãe, né? Aí pegou 2, comeu, pronto. Até chegar o momento da consciência, né? Vem aí depois a maturidade. E hoje ela faz as escolhas certas, né? O que é melhor. Que é melhor para todo mundo, não é para Duda. Sim. Né? Então Não é o diabetes, é a saúde. Exatamente. Eu digo que a nossa alimentação hoje, né, que Duda tem que comer o que ela come, viu? Se eu comer qualquer coisa, ela já fez tomar café sem açúcar, já toma café sem açúcar, Ela sem parou. adoçante. Ela parou de Eu tomar ainda açúcar. tô aprendendo com a Duda. Um dia eu vou ter essa coragem, gente. E aí eu vejo o quanto essa alimentação é maravilhosa, é importante. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu tenho outra saúde com essa alimentação que a Duda come. Você aprendeu com ela? Eu aprendi com ela, sabe? Se alguém, eu me recordo, eu estava uma vez em uma festa, aí
não sei se era uma fatia de bolo, aí veio uma pessoa disse, aí já veio puxando, não, Duda não pode. Aí eu peguei o pratinho, eu disse, quem disse que Duda não pode? Filha, Ai, mãe você dos pode, sonhos. entendeu? Eu disse, você pode. Aí eu cheguei, aí a pessoa olhou assim para mim, mas ela não tem diabetes. Eu e aí? Aí depois eu fui explicar para a pessoa todo o processo que ela podia, sim, ela fazia a contagem de carboidrato, que ela podia comer, que não ia ter nenhum problema, que não era que não negócio era. do dia a dia, que eram Sim, exceções, que não era bem assim, né? exatamente. É uma festa, uma vez ou outra, então que ela podia. E eu acho que isso numa criança é péssimo, né? Porque você imagina, tá lá e. Peraí, ele não é nem meu pai, não é nem minha mãe, e ele chega assim para mim e diz: Eu não posso comer isso, A outra na cara e fala Constrangimento, isso. né? né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Apontamentos. E Tem mãe que. e pai é importantíssimo estar ali para ver quem são as pessoas que convivem. Eu disse para a Dudinha, quando eu descobri, eu chamei todos de lá de casa, sobrinho, sobrinha, as amiguinhas de Duda. Chamou, isso é tão legal, né? chamou uma amiga. Eu tinha uma amiga aqui do prédio, Clara, que a gente era grudada assim. E ela chamou minha amiga para conversar também, para falar sobre isso. Teve, falando da adolescência Duda, quando nos 14 anos dela, ela chegou assim, mãe, eu quero fazer um Intercâmbio de de férias. férias. Era um mês e Londres, pouquinho. não. Onde foi, filha? Califórnia. Califórnia. Uhum. E aí, assim, por um momento, porque Duda, eu acho que eu fiquei aplicando insulina dela uns 2 ou 3 anos, mas ela já se aplicava nessa época. Eu já fazia o tratamento Já fazia, todo, eu tinha 14 exato. anos. Só tinha aquela cobrança de fazer um teste, de se cuidar mais dessas coisas. E aí eu disse, não, eu não posso impedir minha filha. Eu, né, no meu pensamento, eu pensando comigo quando ela falou. Eu digo, esse é o momento dela provar para ela mesma, para mim mesma, para todo mundo, que o diabetes não limita a nada. Que ela a pode. nada. Porque imagine eu como mãe, eu digo, poxa, ela vai estar lá na Califórnia, não sei quantos mil quilômetros de distância daqui. Acontece algo. Mas eu disse, peraí, não. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. E minha filha vai fazer essa viagem e ela vai voltar mais forte, mais feliz e determinada e ver que o diabetes não é nada perto É um da... detalhe. Exatamente. E Perto tudo da... de pior que você poderia ter pensado não aconteceu, Não, eu né? não deixei. A gente não pode acreditar nos nossos Agora, a única pensamentos. coisa que eu pedi, eu disse, filha, o intercâmbio ficava em casa de família. É em casa de família, foi. E eu disse, e a agência que faz esse processo, ela pede para não ficar com brasileiros. Nem em casa de brasileiros. Não, mas às vezes fica, tipo, tem a opção de ficar com 2 intercambistas. Sim. E aí minha amiga ia junto. Sim, mas tinha que não... línguas diferentes, lembra? Aí eu disse, eu preciso que alguém vá com você. Né? Então foi quando a amiga dela, né? E aí a amiga veio antes. Eu mostrava como, né, Duda, vamos ensinar como você vê, faz um teste, se por acaso ela tiver uma hipoglicemia, não acordar, o que é que você deve fazer, né, como deve proceder. E se entregue, filha. E foi, assim, uma maravilha, porque Duda provou para ela mesma, né, que... E até para você. A que gente para chegou, mim, tava isso, para tudo mim, bem. para ela, né, que o diabetes não era um empecilho em nada da vida. Ela com 14 anos, né, em outro país, ela mesmo se cuidando, ela fazendo o intercâmbio dela de inglês, ela podendo ver pessoas diferentes, ver outro mundo. Então, aquilo que o céu é o limite para ela. Então, foi maravilhoso. Exato. Eu acho que ali, por um momento, eu fiquei, meu Deus, será que eu estou tomando a decisão, né, a decisão correta, deixar ela aí? E se acontecer algo? Vão logo jogar a culpa. Mãe, como é que você deixa um adolescente de 14 anos com diabetes ir para outro país, né?
E eu digo, não, eu não posso ficar pensando, não posso ficar com esses pensamentos negativos. Desde pequenininha você foi empoderando, educando Sim, ela sim, sobre também, sim. né? E E aí eu digo, pronto, você vai, filha, e vai dar tudo certo. Aliás, já deu tudo certo, né? O primeiro passo você já está dando essa vontade e que vai uhum, correr tudo bem. E qualquer coisa, se tiver, pega um avião, vou daqui para lá que não vai ocorrer. E assim ocorreu, ela foi para essa viagem, foi maravilhosa, né, filha? Deu tudo certo. E aí ela viu, opa, olha a Duda pode dar voos altos. né? O Sim, com cuidado do certeza. diabetes é um estilo de vida que todos deveriam ter, né? Com certeza. Sim. E qual conselho, Duda, você daria para a Duda, adolescente? Pra Duda adolescente, A Duda adolescente que não se aceitava, que aplicava insulina e comia. eu diria que, assim, cada pessoa tem sua É. particularidade, que seria um saco se todo mundo no mundo fosse igual, e que você não precisa querer ser igual. Então, eu achava que talvez por ser diferente eu poderia não me encaixar em algum lugar, e hoje em dia eu vejo que ser diferente é o que te torna uma pessoa incrível. Porque o mundo seria um saco se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse o mesmo cabelo, se todo mundo tivesse o mesmo gosto musical, se todo mundo entende. Então eu diria para abraçar as suas particularidades, as suas peculiaridades, porque quando a gente tá, eu percebo que assim, quando você tá de bem consigo mesmo, quando você se aceita, as pessoas conseguem perceber isso. Tipo assim, isso é muito notável para mim, tipo, eu acho que seria muito difícil uma pessoa olhar na minha cara e tentar zombar de alguma coisa do meu diabetes hoje em dia. Porque eu acho que eu transpareço essa autoconfiança hoje em dia, de me aceitar e dizer, pô, sabe, não tô nem aí mais pro que você tá achando de mim. E as pessoas percebem isso. Então, talvez se a Duda adolescente tivesse isso, ela falaria mais sobre o diabetes. Sim, que é o seguinte. Uhum. Para ter paciência também, sabe? Porque eu vejo que tem muitos pais que me mandam mensagem e dizem, poxa, eu acho lindo que você se aceita, que você fala sobre isso. E eu Dá sempre o faço tempo, questão de todo dizer, mundo tem pô, seu eu tempo. não fui assim o tempo todo. Eu Sim, já estive, talvez, no lugar de seu filho, que não tinha coragem de falar sobre diabetes, que não se sentia bem com diabetes, que ficava se questionando por que tem diabetes. Então, assim, pô, se seu filho recebeu o diagnóstico e já se aceitou, ótimo, maravilha. Eu sei, mas nem todo mundo é assim, cada um tem o seu tempo. Então, se o seu Seu filho, sua processo. filha, exato, se seu filho e se sua filha ainda tá nesse processo, respeite. respeite também, dê um pouco de É isso. tempo, porque cada um tem a sua caminhada e provavelmente a pessoa que você tá vendo lá hoje em dia se aceitando, como por exemplo eu, também já passou por essa caminhada. Esse você no seu passado e você hoje, quanto que você se enxergaria hoje, né, com mais ou menos 17 mil seguidores, pessoas que você Certeza. influencia muitos diabéticos, Eu sempre né? soube que ela seria Olha, isso. eu não vou mentir, eu não me imaginaria hoje, não. Eu poderia É, achar que eu estaria assim hoje, mas eu nunca me imaginei dessa forma de tipo, de falar sobre isso e de não sentir vergonha alguma sobre isso. Eu realmente achava que sempre seria aquela coisa de, sabe, de querer mais esconder do que mostrar. Então, eu não sei, eu acho que a Duda adolescente que não se aceitava, não enxergaria a Duda de hoje falando sobre diabetes publicamente, numa página assim, sabe, do Instagram. E eu eu sei deixo o meu perfeito. relato aqui também que o Edilson, adolescente de 17 anos, também não se enxergaria como psicólogo de uma equipe que cuidava dele de diabetes, Maravilhoso. Coisa né? São como que o mundo gira, né? boa. E Com nos certeza. E surpreende. como é bom, né, isso, né? Deve ser assim, tanto para você como para a Duda, né? Uma sensação, um sentimento tão bom, né? De poder estar fazendo algo que vai ajudar outras pessoas, né? Eu acho que não tem Exatamente. valor, não tem preço, né? Isso é uma coisa maravilhosa, é um sentimento É muito bom. libertador, eu diria. Com certeza. É Não libertador, é tem... uma sensação de encher o peito, né? E falar E que também acho que orgulho essa de coisa que mim. você faz, por exemplo, de poder ajudar uma pessoa que esteve na sua posição. Então, Isso. talvez se você, na sua idade, tivesse o Edilson de hoje conversando com você, como seria, né? Eu pegaria e abraçaria. Vai ficar tudo bem, Sim, de com certeza. verdade. Eu morava, né, em uma cidade de interior, coloca aí 15 mil habitantes. Meu irmão foi o privilegiado da época primeiro DM1, sinônimo de morte, Sim. né?
minha mãe, como a sua mãe, buscou o melhor cuidado também, que foi aqui em Belo Horizonte, né? Mas meu diagnóstico foi com 1 ano de idade. Eu sempre fui uma criança, um bebê mais agitado e tal, não gostava nada de líquidos, e de um dia para o outro eu comecei a querer líquidos, sucos, Sim. entendeu? Minha mãe notando isso, notando isso. Como minha mãe já tinha experiência com meu irmão, usava tipo um tipo de Seu irmão já teste. tinha já tinha o diagnóstico? Já tinha. Ele foi com quatro Para você é o anos. mais novo. Eu É sou mais mais novo. novo. É mais novo. Exatamente. Aí tinha uma, uma espécie de. Vou colocar tipo um teste de gravidez, um teste, uma Era uma fitinha assim. tira, eu já Uma vendi, era já Diastix, o nome, existe isso Diastix. ainda? Não, Diastix. Ainda tem, será? Que Não. fica assim, olha, eu Sim, que acho que, fica pelo que aí, a minha mãe me aí contou, dava cor. Aí dizia pela aí cor, dava cor. sim, Aí eu Diastix, condei. nome da fita, da Bayer. Exatamente. E minha mãe relata, que eu acho muito legal quando ela fala isso, me dava banho, ou uma criança, e ela chegou a uns 150, mas para um bebê, 160 por aí, para um bebê, 1 ano, né? Eu todo mole, ela dando banho. Ela falou que na primeira vez que eu tomei insulina, 1 ou 2 dias depois, acho que um dia, eu já era outra criança, gente. Primeira dose de insulina. É vida. É vida, insulina é Ela vida. perguntou Então. assim, até chegar a hora do diagnóstico, tipo, anos antes, você já percebia algo de diferente em mim? Não, Não. não, nada diferente. Eu acho que foi coisa de meses, né? A única percepção foi um mês antes, onde ela começou a perder, né, ela ela chegou a perder mais ou menos uns 5 quilos, assim, mas que eu achava que era a fase de crescimento. Foi a Sim. única coisa. É E muito, a isso é muito secura, comum, né? né? A safety. Edilson, como lidar com o recém-diagnosticado? Vamos, depende se é seu filho, mas primeiro de tudo, né, é trabalhar com ele uma psicoeducação, né? Hoje em dia existem redes sociais, mostra, olha que legal, Um dia é natural, né? É Maravilhoso. tudo isso aí. Primeiro começar com a questão de aceitação, não rotular diabetes, a maneira de se comunicar, Com certeza. né? Eu me Exemplo. recordo também, doutora Ana Clara dizia assim, mãe, quando alguém falar assim, Duda é diabética? Não, diga assim, Duda tem diabetes. Lembra, Duda, que ela falava, tem Sim. diabetes? Porque, assim, Duda é diabética, né? Diabética a gente soa, né? Às vezes fica parecendo que você tá rotulando Sim, a pessoa como uma coisa só, né? Tipo, eu acho que ainda mais quando a pessoa ainda não se aceitou, talvez fique muito mais pesado de ser, sou diabético, sou diabética. Isso é importante. Deixa eu... Veja. Cadê? Deixa eu ver aqui, tinha mais uma pergunta. E eu ia falar só mais uma coisa também que você estava falando do diagnóstico de ter pessoas online, né? Que, assim, ó, eu digo que o ser humano, ele busca o pertencimento, né? E eu acho que quando é na adolescência, isso é ainda maior, sabe? Então, você ter a oportunidade, pô, às vezes você mora numa cidade pequena que realmente você é a única pessoa que tem diabetes, tipo, um da sua idade. Mas eu acho que acompanhar isso online é algo maravilhoso por isso, sabe? Eu me senti muito parte de um todo, sabe? Mesmo, sei lá, eu nem tinha um Instagram que falava A sobre gente se diabetes. sente acolhido, né? A gente está muito aqui para acolher. Na escola você teve rejeição alguma vez com seus colegas em aplicar a insulina dentro da sala? Então, eu nunca tive rejeição nenhuma no colégio. Mas também eu não mostrava para as pessoas. Isso é um ponto muito importante que eu não falava. Então, não tinha não tinha nem como ter alguma rejeição. Inclusive, só as amigas e amigos mais íntimos. os amigos próximos todos sabiam. Mas, tipo assim, se você não fosse meu amigo próximo, você não saberia que eu tinha diabetes. Mas eu vou falar uma coisa sobre esse negócio. Eu vejo que muitos pais têm receio. E principalmente, sabe, que é de bomba de insulina. Eu já vi muitos pais falando, eu não quero botar bomba de insulina no meu filho porque eu tenho medo dele sofrer bullying no colégio. E eu vou voltar a falar aquilo que eu tava falando antes do tipo, da questão de autoaceitação e de autoconfiança. Tipo, eu noto que, se você botar uma bomba de insulina e você fica,
ai, que negócio feio, ai meu Deus, eu quero esconder, não sei o quê. As pessoas conseguem perceber isso. E ainda mais, vamos combinar que adolescente é um bicho que é meio maldoso. E aí, se ele percebe Aí, essas inseguranças, meu filho, aí entra a ressignificação. Pega a bomba de insulina e personaliza ela. Queria exato. ter uma para. A Duda usar a Exato. E bomba assim, foi um pedido, né, Duda? e assim, minha alimentação atualmente, quer dizer? Ah, Duda, na contagem de carboidrato, você tem um limite de carboidrato por refeição ou por dia? Como você faz? Então, na verdade, contagem de carboidratos eu não tenho isso, eu não tenho um limite por refeição nem nada. Mas euzinha aqui opto por fazer uma alimentação mais baixa em carboidratos, porque eu me adaptei muito bem, porque pra mim é mais fácil. Então, assim, normalmente eu não costumo passar de 30 gramas de carboidrato numa refeição, assim, normal, dia a E dia. é importante frisar que não é por causa da diabetes que você não passa, né? É Sim, porque é seu estilo de vida. sim, com Que certeza. você E assim, adotou. Um e vegetariano é, adota. Um vegano exato. adota. E tipo assim, é um negócio que, pra mim, sabe, eu não vejo como algo ruim, eu vejo muito mais como algo que torna meu dia a dia mais leve. Eu tenho que tomar menos decisões, pra mim é mais fácil, então, sabe, pra mim é algo tranquilo. Naqueles intervalinhos, melhor optar A por um redução queijinho também. e um cafezinho, que assim, se você estiver na correria, você não precisa de fazer o cálculo lá, né? Exato. Para você é um pouco mais fácil por causa da bomba, mas para quem é da caneta tem que fazer o cálculo. E sobre bomba de insulina, eu vi um negócio muito legal. Você sabe o Homem de Ferro, que ele tem um negócio aqui no peito dele, que é a bateria dele, pra ele conseguir funcionar, pra ele ter os superpoderes dele. E aí eu já vi umas mães fazendo analogia. A sua bomba de insulina é como o do Homem de Ferro, tá vendo? Isso aqui é que te dá força e Exato, tal. usar Muito o legal. lúdico ali com a criança, brincar com aquilo ali. Exatamente. Gente, você pode criar muita coisa Tipo assim, o com Homem de freio Ferro, disso. ele anda com o negócio aqui no peito pra ele ter força. E você anda aqui com sua bombinha na Você é o cintura homem de ferro. pra te dar força. Eu achei isso muito Adorei. legal. É o seguinte, às vezes a pessoa fica associando todas as frustrações da vida ao diabetes. E aí você fica, pô, mas você tá achando que você. E eu falando isso pra mim mesma, né? Tipo, pensando nisso. Você é especial porque você tem frustração? Não, pô, você é só uma pessoa. E todas as pessoas têm Tem frustrações. frustrações, sim. Todas as pessoas têm o Dependente lado do que bom ela... e o lado ruim. Então, pô, a pessoa é super feliz, mas ela tem um problema familiar, ou ela tem um problema no relacionamento, enfim, ela tá passando por uma dificuldade aqui, ela tá passando por uma dificuldade ali. E você também vai passar, independente de ter diabetes ou não. E aí até tem um post que eu fiz uma frase sobre isso, que é o seguinte: dias bons e ruins vão acontecer com ou sem diabetes. E a gente tem que ter isso em mente. Pra você não entrar nessa linha de ficar se vitimizando. Pô. Você vai ter diabetes, você vai ter dias bons, você vai ter dias ruins, Esses assim dias como todas as ruins. outras pessoas. E, Neide, você já Assim. teve algum julgamento a respeito da sua postura? Em vez de te olharem como mãe forte, que levou a vida própria, continuou estudando, já te julgaram como fria? Tipo assim, porque você continuou sua vida independente do diabetes? Não, muito pelo contrário. Interessante. Dizia assim que eu realmente que batia palma, que era uma mulher guerreira, né? Que enfrentou, que encarou, nunca nesse sentido de não, você deixou de fazer menos, né? Deveria ter parado os estudos ou ter parado de trabalhar, não. Nunca chegou ninguém para falar isso. Imagine só se você tivesse parado tudo. Pois é. Duda não estaria onde ela está, nem você Não, estaria onde você está. Então, minha mãe sempre quis que eu sempre usasse bomba de quis. insulina. Desde o Levei início, várias vezes para Salvador, minha para médica mostrar. ela falava que pra mim seria bom e tal. E minha mãe, coloca, só que eu não queria naquela época, eu não queria. E eu sei que assim, se eu tivesse colocado bomba naquela época, talvez até tivesse sido pior, porque eu ia ficar querendo esconder. E eu já vi relatos de pessoas que colocaram bomba de insulina, tipo adolescente. Não queria usar bomba de insulina, colocou bomba de insulina. E aí a pessoa tirava a bomba de insulina e saía sem bomba de insulina. Imagina, eu já recebi isso de mais de uma pessoa, essa história, assim. Então, tirava a bomba de insulina e saía. E aí o perigo é até maior, né? A pessoa ter um certo acidose, enfim. Eu sempre quis que ela usasse, mas sempre respeitei o tempo dela. Sim. Né? Eu sempre falava, Muito filha, importante. vai ser bom, vai lhe ajudar mais, mas sempre respeitando. Né? Nunca cheguei a forçar, não, isso vai ser bom, você deveria por isso, por aquilo, não. Sempre. Você E aí, nunca filha? impôs, E né? aí, Você já tem que pensou, usar. né, Duda? Lembra que eu dizia, já pensou? E aí, já
né? Maturou Sim. aí, Sempre vamos soube ver. trabalhar com a Sim, comunicação, sim. né? E até chegar o momento que ela, não, agora eu quero, peça um teste, né? Foi, É, a minha médica falou, isso aí eu já tava naquele processo de aceitação, como eu falei, já sim. tava conhecendo pessoas online que têm diabetes. E aí a minha médica propôs, eu disse, pô, eu vou fazer o teste. E 3 meses. aí, não, era um mês. Ou um mês, Aí 30 dias isso. eu disse, eu vou fazer o teste, mas assim, sabe, tipo, sem expectativa nenhuma. E eu achava que eu não iria querer usar a bomba. Então, eu comecei a fazer o teste jurando que, sabe, depois eu ia desencanar e que não iria querer usar a E eu bomba. rezando. Foi até a gente viajou, É né? muito Foi quando... importante entrar neutro também, né, gente? Né? Sim. Nessa bomba, sem expectativa, vamos dizer assim, sem Eu entrei. expectativa. Deixa eu Eu entrei bem experimentar. neutra, Você já real. entrou com expectativas que vai dar tudo errado, eu não Também no quero. teste. Eu entrei com a expectativa de não gostar. Uhum. Essa foi a verdade. Eu entrei Exato. com a expectativa de não gostar. E eu acho que até foi melhor, né? Porque às vezes a pessoa vai com expectativa Alta altíssima e aí se De decepciona. gostar. Ô, Duda, Exatamente. e até no teste da bomba, que era de 30 dias, ela gostou tanto que ela, mãe, e agora eu vou ter que Eu quero esperar. viajar, eu quero viajar Aí com eu bomba de insulina. consegui com o pessoal da Roche mais 30 dias até Foi. chegar a sua, não foi, Duda? Foi. Ela, mãe, eu não quero mais ficar sem bomba. E aí Gente, liberaram mais 30 dias, não foi? Até chegar dela e pronto. E daí ela não largou mais a bomba de insulina. Foi. é bem E subjetivo, né? A galera falando que bomba assusta, não gosto nem de ouvir nome. Tanta É, gente querendo usar bomba. ó, eu vou dizer, e assim, eu também me assustava com bomba de insulina, eu também não queria usar. E eu vou te dizer, até quando eu comecei a usar minha bomba de insulina, ainda não era algo pra mim muito. Tipo assim, não ligo de mostrar. No início assim, não que eu escondia, mas eu sempre botava, vou botar aqui no bolso e tal. Até eu realmente me acostumar e perceber que, pô, a minha bomba tá me ajudando tanto. Por que que eu vou ficar me preocupando se o outro tá vendo ou não, sabe? Mas no início, principalmente quando eu fui fazer o teste, eu logo pensava, ai, como é que eu vou fazer com essa bomba pra ela esconder ela e tal? Até eu perceber que, pô, tem coisas mais importantes muito do que mais. você esconder a bomba de insulina, sabe? Uhum. Da bomba da Roche corta as hipoglicemias? Não, ela Pergunta. sozinha não, mas eu uso ela com um sistema que sim. Então, no meu Instagram tem uma live sobre o sistema de pâncreas artificial. Gente, o Instagram da Duda, ele é super psicoeducativo, de verdade mesmo. Entra lá, vê os stories. Eu acho que assim, se você quer começar a trabalhar a aceitação, já começa a seguir essas pessoas, inclusive a Duda. Tem bastante coisa aqui. E o conhecimento é libertador, gente. Com Né? certeza. Você tira uma viseira assim e começa a ver o que que é diabetes. Acho que Mas vai é entender tudo melhor. 0,5 da minha vida, né? Falou tudo agora. Com certeza. Eu tenho até uma amiga que me deu uma caneca falando que eu tenho 1001 problemas e a diabetes não é um deles. Eu A já vi. bomba é usada 24 horas? Alguém perguntou? Sim, né? Sim. Sim. Só tira Tira para o pra tomar banho. Para o banho, uma coisa ou banho, outra. uma piscina, né? É um... Alguma coisa desse tipo. Mais Mas 24 horas. dizem que tem umas que não sei se tem no Brasil ainda a prova d'água, né? Tem, a da Medtronic é a prova d'água. CMV. Boa noite, estou me instruindo por conta aqui do diabetes gestacional. Queria fazer a dieta de carboidrato. Como faço? Então, a sugestão que eu te dou é procure a sua equipe de médicos, procure a sua nutri, seu endócrino, Certeza. né? Que elas vão te ajudar, vão te auxiliar. É o mais importante. Não fique só se espelhe, mas não seja o outro, né? Claro. Então, talvez assim, você tá vendo a Duda com a dieta dela, não faça igual ela, espelhe nela, Sim. né? O que que ela tá fazendo? Procurou, né? Um profissional, né? Claro. Capacitado. Tratamento é individualizado. Edilson, desde o início você faz contagem de carboidrato, desde o primeiro momento, seus pais? Não, né? Acho que nem tinha na época. Porque Não, isso é uma tecnologia isso eu inovadora. sabia. Duda, quando eu descobri, já tinha sim a contagem de carboidrato, então a gente já iniciou fazendo a Não, contagem de carboidrato. Né? A primeira dosagem coisa, a médica mandou fixa. procurar um Nutri, né? Saí do consultório, eu fui num dia, no outro já fui para um nutricionista. Uhum. É onde Dosagem fixa, alimentação fixa. Sim, rigoroso mesmo, né? Tipo assim, Sim. eu lembro até que era 6 unidades de insulina pela manhã e eu tinha que fazer uma certa alimentação.
Hoje em dia eu fico analisando, gente, eu não tomo nem 3 unidades de insulina pela manhã. Tanto que eu tinha que comer Aí eu percebi, nossa, eu dava muita hipoglicemia. Eu dava muita hipoglicemia. Tratamento, gente, vou te contar, o idoso aqui em diabetes. Muitos anos Te aí. contar E em que ano, mais ou menos, muitos anos. começou a contagem de carboidratos? O Curiosidade. seu foi. Não, que ele Curiosidade? começou. Ah, sim. Eu tô aqui, pensando. Gente, eu acho que eu tinha 18, 19 anos. Nossa, foi muito tempo depois, Não. então, viu? Então foi quase no tempo do Ah, é. diagnóstico da Duda. Queria agradecer pelo convite. Adorei esse tema. Adorei que finalmente a mãe participou de uma live, porque ela não queria participar de nenhuma. Ela Sou tinha tímida. vergonha. Gente, Ai, foi muito amiga. bom. Espero que a gente arrume mais temas, Duda, pra você voltar aqui pra gente conversar mais ainda. Beijos a Beijo. todos.